Mas olha só, Breno, a Malu Gaspar, da Folha, ouviu quatro defensores, quatro advogados de defesa, né? Naturalmente, elas os mantêm em sigilo, e eles redundam na definição de pena sobre o Bolsonaro. Nenhum deles é o Villares, nenhum deles é advogado do Bolsonaro, mas todos eles chegaram à conclusão sobre Bolsonaro de que a pena deve marjar entre 25 e 35 anos. O próprio Bolsonaro aponta 28 anos, ele mesmo já falou sobre essa pena, né? O Cacai fala em 28 anos. Você acha que esse é o número mesmo? Claro que, como você disse, né, que seria uma especulação total, mas com base nos 14, 17 anos dos que ficaram com uma potência mais grave dos crimes lá do 8 de janeiro, a pergunta nem é sobre o aspecto, né, da dosiometria, é sobre se está de bom tamanho mesmo. Bolsonaro pegando uns 28 anos, está de acordo, ao seu ver, assim, pelo que está em jogo no processo legal? 35 eu Olha, acho elevado, viu? 35 eu acho que não pega. Seria... olha, a pena, se ele pegar a pena máxima de todos os crimes pelo qual ele é acusado, ele pode ser condenado a 40 anos. É. Né? 40 anos é alguma coisinha. Mas vamos dizer 41 anos quase, né? 40 anos e uns 6 meses. É. E 4 meses. 40 anos e 4 meses. Seria o máximo que ele pode pegar. Volto a dizer, ele é acusado de golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito de forma violenta, depredação de patrimônio público, violação de patrimônio tombado e formação de organização criminosa. São os 5 crimes pelos quais ele é condenado. Precisa ver como é que o STF vai vinculá-lo a esses 2 crimes, vamos dizer, menores, que é a violação de patrimônio tombado e a depredação de patrimônio público. Como é que ele vai ser vinculado a isso? Porque ele não estava no 8 de janeiro. Ou seja, há provas de que Bolsonaro participou da trama golpista, mas provas específicas que o vinculem ao 8 de janeiro eu não vi. Tá? Então, eu não sei como vai ser esse vínculo desses 2 crimes. Isso precisaria ver qual é a argumentação que vai prevalecer no STF. Agora, os agravantes, se todas essas sentenças elas acontecerem, se todos esses crimes forem atribuídos a Bolsonaro, mas com uma dosimetria, digamos assim, razoável, seguindo o modelo que o STF está adotando em relação aos participantes do 8 de janeiro, eu acho que o cálculo é mais ou menos esse, entre 22 e 28 anos de condenação. 22 seria bastante simbólico, inclusive. 9h13 agora, a gente entrando no nosso último bloco, Breno. Você falou na abertura ali, né, sobre as, entre aspas, guerras de narrativas e rédeas da linha, e a gente comentou, né, que uma das ações, vamos dizer assim, do campo democrático, da esquerda e tal, foi convidar, enfim, herdeiros aí do patrimônio antiditadura, contra a ditadura, né? A Hildegard Angel, estava lá o Iver Zog, a Vera Paiva esteve comigo aqui, disse que teve convite, acabou declinando, e depois até comemorou, porque ela disse que achava que o Bolsonaro não ia, a informação é que o Bolsonaro não iria, já que ele foi, ela ficou feliz, inclusive, de não ter ido e tal. Como é que você vê, simbolicamente, e o que representa ter, né, um espaço dedicado para familiares, né, de pessoas que, num passado, foram tão fragilizados e vitimizados por processos antidemocráticos e ditatoriais? Olha, eu acho positivo, acho que foi uma iniciativa simbólica muito interessante. Tá? Muito interessante. Passando um sinal de que nós chegamos onde chegamos com Bolsonaro, porque na transição da ditadura à democracia foi aprovada uma lei de anistia que simplesmente permitiu aos torturadores e assassinos do regime militar irem para casa sem responder pelos seus crimes. Então, acho que foi uma iniciativa muito inteligente, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Né?
Eu posso esclarecer, estou acompanhando aqui os comentários, será que eu posso esclarecer uma questão? Por favor, Breno. Que assim, o pessoal está dizendo, não, mas o Breno está dizendo que o julgamento é político. Não, eu não estou dizendo que o julgamento é político no sentido de que ele tem que ele não tenha embasamento jurídico. Estou dizendo que é um julgamento que tem que proceder a normas técnicas, às normas constitucionais, ao direito penal, mas evidentemente que ele é político, ele é as duas coisas. É. Não está sendo julgado um cidadão comum. Não estão sendo julgados cidadãos que cometeram eventualmente crimes na órbita privada. Estão sendo julgados. Está sendo julgado o núcleo que comandou o Estado brasileiro durante 4 anos. Então, inclusive, é um crime político, né? Como é que não vai ser um julgamento político se sob a base da análise é um crime político, né? Claro, o crime do golpe de Estado, o crime da abolição violenta do Estado de Direito são crimes políticos. Né? Então, é um julgamento que é um julgamento político, é um julgamento técnico e político, no qual a questão política tem um peso fundamental. Tá? Isso daqui não é uma... Nós temos que ter clareza disso. E nós temos que ter clareza disso, inclusive, medindo as consequências desse julgamento. Eu acho, Tiago, que tem assim... Vou aqui colocar uma opinião ainda mais polêmica. Vamos lá. Há uma série de excepcionalidades nesse julgamento. Há uma série de excepcionalidades. Tá? Eu não descarto isso. Evidentemente que há uma série de procedimentos que, vamos dizer, no mínimo, estressam a regra penal e constitucional. Aí vem uma discussão que tem que ser feita, que alguns países já resolveram. Para combater o fascismo e o golpismo, cabe um direito excepcional? Na Alemanha, por exemplo, para combater o nazismo, a Constituição alemã prevê um direito excepcional. Não confere a quem comete crimes vinculados ao nazismo, não confere os mesmos direitos do que aos demais cidadãos que cometeram, eventualmente, outros crimes. Ela estabelece um direito excepcional para combater o nazismo. É uma discussão que tem que ser feita. Contra o fascismo, cabe um direito excepcional? Na prática, o STF brasileiro está dizendo que sim. Que cabe um direito excepcional. E é uma discussão válida. Eu não estou eliminando essa hipótese. Claro. Tá? Não, o STF, na prática, está estabelecendo um direito excepcional para combater a extrema-direita e o golpismo. O professor e jurista, meu amigo, meu advogado, Pedro Serrano, ele registra... Tá mal de advogado, hein, Breno? Você tá mal de advogado, hein? Pô. Ele sempre lembra, em termos históricos, que depois do fim da guerra, em 1945, houve uma mudança no direito constitucional. De que o direito constitucional passou a se proteger e a proteger o Estado do risco de uma nova ascensão de um regime nazifascista. E, portanto, o direito constitucional passou a incorporar, nos mais diferentes países, passou a incorporar um mecanismo de excepcionalidade para combater o nazifascismo. Na prática, sinalizando, em alguns países mais, em outros menos, o país que mais fez isso foi a Alemanha, incorporando um mecanismo excepcional, um sistema de exceção para combater o nazifascismo. O Brasil não tem essa previsão constitucional, o Brasil não tem essa excepcionalidade do direito prevista para combater o nazifascismo. Pela primeira vez, está sendo testado na justiça brasileira a lei de defesa do Estado Democrático, que é uma lei nova, é uma lei que tem aí 10 anos, nem isso. Né? É a primeira vez que ela está sendo acionada. Essa lei busca conceder ao Estado brasileiro um mecanismo excepcional para enfrentar o golpismo. Tá? É uma lei que está sendo testada. Tá? Eu tenho uma certa resistência a excepcionalidades jurídicas quando elas não estão muito bem definidas na lei. Por que eu tenho um pé atrás em relação às excepcionalidades?
porque o pau que bate em Chico depois bate em Francisco. Essas mesmas excepcionalidades usadas contra a extrema-direita, se a lei não fixar claramente as razões dessa excepcionalidade, essas mesmas excepcionalidades podem voltar a ser usadas contra a esquerda. Eu vou dar um exemplo. O julgamento do 8 de janeiro, dos participantes do 8 de janeiro. Uhum. O que vai acontecer quando, em algum momento, uma grande concentração do MST ou das centrais sindicais eventualmente depredarem patrimônio público? Porque já aconteceu isso. O que vai acontecer? Eu tenho medo em relação a isso. A jurisprudência é o 8 de janeiro? Então, essas questões, que não são as questões principais nesse momento em que se está combatendo a extrema-direita, essas questões têm que estar muito bem sopesadas para que a excepcionalidade não seja a regra geral. A Constituição alemã, ela circunscreve a excepcionalidade do direito ao combate contra o nazismo. A lei brasileira, ela é, como é da característica do direito brasileiro, ela tem uma subjetividade grande. Neste momento, está sendo empregado contra a extrema-direita. Mas é importante a gente pensar que são necessárias salvaguardas para que não sejam empregados contra a esquerda.